Olá, tudo bom? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês vão estar assistindo este vídeo, esse encontro marcado, mas estamos aqui novamente, terça-feira, às 18 horas, sempre esse mesmo horário, esse mesmo dia, trazendo aqui um encontro marcado mais uma vez. E hoje trazemos o professor Edson Fábio, um convidado que me deixa muito satisfeito e muito feliz, né, de trazer o professor por aqui para a gente discutir sobre os serviços terceirizados de maneira geral. Professor, seja muito bem-vindo a esse encontro marcado. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Mário, obrigado pelo convite, tá? Boa tarde, bom dia, boa noite também. É um prazer aqui estar participando contigo, podendo estar contribuindo um pouquinho ao longo desses 28 anos que eu estou nesse segmento de asseio e conservação, que é uma coisa contagiante, de poder contribuir um pouquinho com a nossa vivência, com a nossa experiência, trocar figurinha, né? E compartilhar um pouco a nossa experiência. É um prazer muito grande estar contigo. Perfeito, professor. Eu que agradeço e trazendo justamente essa contribuição, além de professor da Facop, trabalhando já há 28 anos no setor de asseio, enriquece muito a nossa fala, né? E aí, para a gente pensar e falar sobre o setor de asseio e conservação, acho que alguns dados são importantes, né? Primeiro, a gente tem que pensar que esse setor não se restringe só à limpeza, mas vem outros serviços juntos, portaria, jardinagem, recepção, enfim, todos esses que a gente já conhece. Eu fiz uma pesquisa, professor, trazendo aqui alguns dados, né, mais recentes, e o setor de asseio ele fala que emprega cerca de 1,6 milhões de trabalhadores a nível nacional, o que já traz um corpo bastante robusto para o setor, né? E aí aproximadamente 14 mil empresas. E em nossa região, Sul e Sudeste juntas, abrange aí um pouco mais de 70% das empresas. A ideia de hoje, professor, é a gente discutir um pouquinho sobre qual é a importância, o que se espera desses serviços, né? Todo mês a gente traz um tema novo dentro do encontro marcado, e a primeira pergunta que eu te coloco é justamente, quando a gente fala do ponto de vista do setor de asseio, por que terceirizar mão de obra? É interessante a sua pergunta e, assim, ao longo desses anos que eu estou nesse segmento, eu sempre escuto esse questionamento, por que terceirizar, né? E uma coisa que eu posso falar assim de bate-pronto, que é normal, que seria basicamente a redução de custo, né? Para quem está tomando o serviço, ele não precisa ter uma estrutura inchada para administrar, ele pode se focar no seu negócio principal, no seu core business, né? E deixando essas áreas de apoio para os especialistas, no caso nós, né? Você mesmo colocou muito bem na abertura, nós temos aí um exército já, 1,6 milhões de colaboradores, pessoas que estão prestando serviço. Outra coisa que eu julgo importante, até trazendo um pouco para a nossa realidade, nesse momento que nós estamos atravessando, né, que é a pandemia, apesar de todos malefícios, ela ponderou um pouquinho o nosso setor. Ela nos deu essa força, mostrou toda a nossa importância do nosso segmento, né? E isso trouxe esse fortalecimento. Houve um crescimento muito acentuado nesses 2 anos, digamos assim, de pandemia na terceirização. Outro fator também que eu quero destacar, Mário, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, né? Agora o Brasil já está lançando a tecnologia, a internet 5G, nós estamos falando da revolução da indústria 4.0. Então, mais do que nunca, eu vejo que os players de negócio, eles têm que se concentrar na sua atividade fim e deixando as atividades de apoio para a terceirização, onde eles vão ter todo esse ganho de produtividade, qualidade e redução de custo. Perfeito. E aí, quando você tem algumas coisas interessantes que você coloca, professor, é justamente a empresa em si que adquire um serviço terceirizado, né, se concentrando na atividade fim, mas repassando esse serviço terceirizado a um especialista, né? Não é porque somos terceirizados que somos menos importantes, como você falou na pandemia, fomos tratados como um serviço essencial, mas não é de agora, né? Sempre fomos ou sempre somos um serviço essencial para a sociedade, né? Concordo plenamente com você. A gente sempre teve a importância, mas como eu falei, infelizmente, na pandemia, isso saltou
ficou mais evidente, né? Não só o segmento de limpeza e conservação, como você falou, outras áreas que o nosso setor também pode desenvolver. Então, isso foi muito importante. Fortaleceu, nos profissionalizou cada vez mais no nosso trabalho, nos deu o devido reconhecimento, né? Que nós precisamos ter daí. E aproveitar essa deixa, né, justamente para otimizar isso tudo, né, já que surgiu esse grande holofote, por que não falar sobre ele, né, digamos assim. E aí, professor, eu te pergunto também, você colocou na sua primeira fala, né, que as atividades terceirizadas buscam reduzir o custo final das empresas. E aí é importante que nós, os trabalhadores do setor de asseio e conservação, desde do profissional mais operacional até o gerente, né, temos que ter consciência justamente que a gente tem o nosso papel importante dentro dessas empresas e que somos importantes num contexto geral como sociedade, né? Mas a empresa de terceirização, ela busca também um perfil bastante específico, digamos assim, nesse profissional da limpeza, né? Da limpeza ou que será terceirizado, né? No seu ponto de vista, nesses 28 anos de atuação nesse setor, que não é pouca coisa, o que o profissional da área tem que pensar, ou o que a empresa da área tem que pensar nessa relação profissional para terceirizar uma mão de obra, né? Eu destaco aqui, Mário, nessa tua pergunta, são 3 pontos que eu vejo de suma importância. O primeiro deles seria o comprometimento. O colaborador tem que ter o comprometimento. Ele vai estar prestando serviço, ele vai estar representando a sua empresa, e é importante ele estar engajado nos objetivos da empresa que está tomando aquele serviço, né? Mesmo ele não fazendo parte da empresa, mas ele é uma peça fundamental para que a empresa atinja os objetivos. Então, o comprometimento eu colocaria em primeiro lugar. A qualificação, né? Isso, sem sombra de dúvida, nós estamos vendo toda essa evolução, nós estamos vendo todo esse crescimento do segmento, e se a pessoa não se qualificar, ela vai ficar parada, ela vai ser fadada ao fracasso. Então, a qualificação eu julgo fundamental também que o colaborador tenha esse espírito de querer conhecer, de querer aprender, de querer crescer. E o último que eu acho assim muito importante seria a qualidade e a produtividade. Seria o alinhamento de expectativas, sabe? O colaborador tem que entender qual é o objetivo, qual é a importância do seu cliente. Ele tem que estar com o foco assim, eu tenho que satisfazer o meu cliente, eu tenho que buscar a satisfação, essa é a razão do nosso negócio. Mas para isso, Mário, eu classifico assim, ele tem que estar alinhado com as expectativas do cliente. Tem que ter esse alinhamento, tem que saber qual é a expectativa do cliente para poder satisfazê-lo, para poder surpreendê-lo, encantá-lo no seu dia a dia, no seu trabalho. E isso é muito importante quando a gente fala da nossa linha de trabalho, né, digamos assim, de serviços dentro da asseio e conservação, porque não é um produto, né, ou digamos, o nosso produto, por exemplo, na limpeza é entregar um ambiente limpo, higienizado para o uso, né, ele não é palpável ao longo você não entrega comprei uma latinha de refrigerante, está ali a latinha, enfim, o nosso serviço, ele entra dentro dos intangíveis, digamos assim, né, e isso é muito difícil de compreender, né. É engraçado, em alguns treinamentos eu brinco até com as pessoas, eu falo assim, ó, pessoal, a Volkswagen vende carro, a outra vende produto enlatado, nós vendemos gente, né? E o nosso serviço, não digo que é ingrato, mas você limpa e constantemente tem que manter limpo o ambiente. Então, como você falou, é um produto intangível, né? A gente entrega um serviço, mas constantemente tem que estar se aprimorando para realmente atingir aquele objetivo que eu falei de encantar, de satisfazer o cliente, né? E esse alinhamento que o professor falou, ele vai muito não só do colaborador na ponta, né, que está lá de uniforme da empresa terceirizada prestando os serviços no seu cliente, mas também desse alinhamento entre a parte gestora, né, seja do operacional, seja do encarregado, seja do supervisor, dos gestores de contrato e até mesmo, quem sabe, do compras, do vendas de dentro da empresa, dos comerciais, justamente para alinhar essa parte de contrato com a prestação de serviços em si, né? Isso aí para mim é um efeito cascata.
Começa desde a negociação, a venda, o fechamento de contrato, até ali o nosso colaborador que está no dia a dia executando. É muito importante, desde da primeira negociação, estar muito bem alinhado. O que o cliente espera, o que ele está comprando, o que nós estamos vendendo, qual é a expectativa dele, para não se gerar uma frustração. E aí, lógico, pode acarretar uma perda de contrato, um desgaste e tudo mais. Então, o que você colocou para mim é fundamental. Desde a primeira negociação lá do vendedor, do assessor comercial, tem que estar alinhado com o tomador de serviço, qual é a expectativa dele, o que ele espera, o que também nós estamos entregando, o que está naquele bojo do contrato, equipamento, não produto, não só mão de obra, para que se atinja o objetivo, né? Que é satisfazer o cliente, ter uma parceria duradoura e, quem sabe, lógico, crescer e expandir os negócios dentro ou até em outros clientes também. Perfeito, com toda certeza, né? E quando a gente fala aí de mais ou menos 14 mil empresas no setor, claro, a gente vai pensar em concorrência, vai pensar em possibilidades diferentes dessas empresas se sobressaírem umas das outras, prestando um bom serviço, mas de fato o nosso colaborador do asseio e conservação, ele também já fica muito tempo nesse setor, né? Nesse mercado. Por exemplo, muitas vezes dentro de sala de aula, você sabe muito bem como tem profissionais do asseio e conservação que estão ali já há 30, 40, quase há 50 anos executando os serviços. Para esses profissionais, digamos assim, é necessária uma atualização, né? A gente sempre está passando por coisas novas, o setor vem se atualizando, como você falou, estamos chegando na internet 5G, né? Nos processos de 5G, então vem muita coisa nova por aí. No seu ver, sei que eu sou suspeito de falar, pergunta de professor para professor, né? Qual que é a importância dessa capacitação para esse profissional? Para se manter, digamos, até mesmo viável dentro do mercado de asseio e conservação, né? Eu também sou suspeito em falar, tá, Mário? Eu amo treinamento, eu gosto, sabe? Eu gosto de ministrar, porque eu posso contribuir e posso aprender com as pessoas. Quando eu dou um treinamento, eu não estou ensinando, eu estou, assim, compartilhando a minha experiência, né, ao longo desses 28 anos, mas eu recebo tanto que me engrandece, eu fico muito feliz com essa troca que eu tenho. Então, assim, respondendo a tua pergunta, sim, claro, constantemente nós temos que estar aprendendo. Eu escutei uma coisa que eu achei interessante, o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. A gente vai levar para o resto da nossa vida e nós temos que estar constantemente aprendendo, evoluindo. A pessoa que parar, ela, como eu já falei, ela vai estar fadada ao fracasso. Ela não vai acompanhar o nosso segmento, ela não vai ter mais espaço. Antigamente, e assim, não tinha qualificação. Antigamente nós estamos falando, lá, 25, 30 anos atrás, balde de alumínio, pano, rodo. E hoje nós estamos vendo sistema MOP, nós estamos vendo carrinho funcional, varredeiras que custam carro de luxo. Então, se a pessoa não se qualificar, não se preparar, ela não vai ter espaço. Então, tem que estar se qualificando, tem que estar buscando conhecimento, aprimorando as suas técnicas para estar ativo, estar atualizado no nosso segmento. Com toda certeza. E a capacitação, de uma maneira ou de outra, né, ela também propicia uma melhoria no segmento como um todo, né, inclusive pensando em questões salariais, questões mais burocráticas, digamos assim, para todo mundo, né, desde das empresas prestando serviços melhores, funcionários mais capacitados, contratos que valorizam mais os funcionários e os serviços prestados por esses funcionários. Então, é aquela coisa, né, a chave de tudo, literalmente, né? Como eu te falei, eu sou suspeito, mas assim, é a chave do sucesso. Treinar, treinar, treinar. Eu falo muito para a minha equipe. Vocês aprenderam? Então vamos continuar treinando, reciclando. Nós temos que bater muito forte nessa tecla, porque o nosso segmento ele está numa constante evolução, numa mutação muito grande, chegando novos equipamentos, novas técnicas de limpeza, novos produtos. Então, é necessário essa qualificação, esse aprimoramento, para que a pessoa possa crescer dentro do segmento. O que você colocou ali, achei muito importante. A pessoa quer crescer, ótimo, mas ela precisa se qualificar. Senão, infelizmente, ela não vai ter, vamos usar esse termo, né, um lugar ao sol.
Se ela quer crescer, ela tem que se preparar, se capacitar para quando chegar a oportunidade, ela estar apta a abraçar e pegar aquela oportunidade dentro da empresa, dentro do segmento, ou até em outros setores também, quando surgir essa oportunidade. Com toda certeza. E também vale deixar claro e lembrar aqui que a Facop, por exemplo, ela apresenta cursos presenciais, cursos em educação à distância, dos mais diversos segmentos, desde a base operacional de um servente de limpeza, de um jardineiro, subindo para a parte de encarregado, de gestão. Então, não tem como dizer que não existem possibilidades, né? Possibilidades tem, é só se qualificar mesmo, né? Correr atrás da qualificação. E dentro desses 25 anos que o professor falou que lá do balde de alumínio, da falta de equipamentos propícios, falta até de conhecimento na área, mudou muita coisa. E a pergunta que eu te faço hoje, quais são as principais diretrizes para prestar um bom serviço? Você já pontuou, né? O engajamento do funcionário, a qualidade do serviço, a capacitação dele, mas de maneira geral, diretrizes para prestar um bom serviço. Se fosse para dar algumas dicas, digamos assim, para as pessoas que estão nos assistindo. Mário, não tem nada de novo, sabe? O que eu falo muito no treinamento e que eu prego para minha equipe hoje e cobro muito, sabe? Para mim, antigamente você limpava e estava ok, limpei, ok. Hoje em dia não basta limpar, você tem que provar que você limpou. Então, com todo esse advento de tecnologia, de modernidade, veio também o ônus. Nós temos também que aperfeiçoar os nossos processos, as nossas ferramentas, as nossas técnicas, para poder estar comprovando o nosso trabalho. E para algumas diretrizes, para se ter um bom serviço, eu destaco algumas ferramentas de gestão que, para mim, são essenciais. São básicas, né, mas são essenciais, que sem ela não adianta você querer dar um segundo passo se você não está nem fazendo o básico. A primeira delas, eu diria que é o plano de trabalho, onde norteia todo o trabalho a ser executado. Ali você vai falar o que limpar, quando limpar, como limpar, os equipamentos. Com isso vai te dar uma padronização do teu trabalho, vai te dar uma rotina. Você consegue discutir com o cliente tecnicamente. Não, está aqui o plano de trabalho, está aqui o que eu faço, quantas vezes eu faço, como eu faço. Então, essa é a primeira ferramenta de gestão que toda empresa, todo contrato tem que ter. É o seu plano de trabalho. Em correlato a isso, tem que ter o checklist. Se eu tenho um plano de trabalho, eu não digo o que eu vou fazer, eu preciso ter esse checklist, ou essa medição física que vai atestar. Eu fiz, não fiz, por que não fiz, ações que eu vou fazer para resolver aquele trabalho que eu não fiz, o porquê. Então, isso é muito importante. Junto a isso, né, o plano de trabalho, o checklist, a medição física, tem os treinamentos, que nós temos que estar constantemente capacitando e treinando nossos colaboradores. É importante termos esses registros para até comprovarmos junto ao cliente que nós estamos investindo, que eles estão tendo o conhecimento necessário para desenvolver o seu trabalho. E, por último, só para fechar uma pequena ideia dessas diretrizes, é a avaliação do serviço, que é onde o cliente faz aquela avaliação de como está. Eu julgo fundamental, e aí depende de empresa, periodicidade mensal, trimestral, aí não cabe aqui discutir isso, mas tem que ter essa ferramenta para nós alinharmos a expectativa. Será que eu estou aqui no caminho certo? Será que eu não tenho que ajustar o meu plano de trabalho, alguma atividade, alguma rotina? Que daí fecha com chave de ouro. Eu fiz um plano, eu detalhei, um trabalho a 4 mãos, onde o cliente vai estar ciente, eu acompanho e checo, eu treino a minha equipe e eu fecho com a avaliação do cliente do nosso trabalho. Perfeito. E aí, você utilizou o exemplo da limpeza, e claro, aqui no Encontro Marcado a gente tem esse viés de falar um pouquinho mais sobre a limpeza, puxar para esse lado, mas ele serve para jardinagem, serve para copa, serve para portaria, serve para todos os serviços que a gente presta, né, de uma maneira ou de outra. Né? Claro que às vezes com algumas adaptações, mas serve para qualquer área de dentro deste segmento. E uma coisa que o professor chamou muita atenção, né, que é justamente receber esse feedback ou essa avaliação do cliente. Muitas vezes a gente tem medo, né, disso, né? Mas aí fica difícil, né? Você tem que, entre aspas, confrontar para saber se você está no caminho certo, né? Então, é importante essa avaliação, esse feedback do cliente,
porque você tem que dar feedback para a tua equipe, os teus colaboradores, mas você também tem que receber do cliente para saber, estou no caminho, não, opa, aqui eu tenho que corrigir, aqui eu tenho que ajustar, né? E todas essas ferramentas, Mário, só até endossando o que você acabou de falar, você pode aplicar em todo e qualquer serviço, quer na portaria, na recepção, na jardinagem, você tem que ter um escopo de trabalho. Né? Jardinagem, quantas vezes vou cortar grama, em que setor que eu vou cortar grama, quais são os equipamentos, ferramentas. Então, em qualquer serviço, você consegue adequar essas ferramentas de gestão e aí você consegue discutir com o cliente tecnicamente, né? O que você fez, o que estava previsto, você consegue estabelecer o seu SLA junto ao cliente também. Perfeito, professor. Isso a gente fala sempre na aula, né? O SLA. Pode dar uma palavrinha sobre o que é isso, até para a gente ficar ciente, né? Pensando que esse SLA ele precisa ser de conhecimento de todos também, justamente para a prestação do serviço, né? É o acordo de nível de serviço, né? Então, o que foi estabelecido? Qual vai ser o padrão que eu vou entregar para o meu cliente? E é importante, porque volto ali no alinhamento da expectativa, né? Uma dessas você tem um foco, vamos pegar um exemplo, eu vou focar na limpeza da indústria ou na limpeza do piso, mas o cliente falou, não, deixa lá, eu quero foco na limpeza dos banheiros, o que me preocupa é o banheiro. Então você tem que alinhar até para você direcionar a sua equipe no que o cliente acha e quer e julga importante para o setor dele ou para a planta dele, né? Então esse SLA é importante estabelecer. Que aí, volta a dizer, você discute tecnicamente, você tira um pouco aquele achismo, eu acho, eu penso, não, está aqui. Eu tinha que atingir 100% das minhas atividades, eu cheguei em 80%, 20% estou tratando, porque aconteceu isso e aquilo, fazer um plano de ação para você corrigir aquilo que não foi feito ou não foi executado, né? Com certeza, não. E é de extrema importância a gente discutir isso, que muitas vezes fica meio de lado, né? Ou, por exemplo, quando a gente fala em avaliação do cliente, a gente já fica meio ressabiado, mas não, é uma coisa natural da prestação do nosso serviço e que tem que acontecer de uma maneira ou de outra. E falando em avaliação do cliente, professor, claro, o nosso setor é um setor que disponibiliza a mão de obra, né? Contrata e disponibiliza para prestar serviços em outros locais, e muitas vezes esses outros locais, eles não fazem parte, como você falou, da casa, né? Onde o funcionário se identifica, se coloca como uma parte daquilo, que deveria fazer isso na realidade, mas quais que são os pontos necessários, digamos assim, o funcionário se identificar, por exemplo, com o local onde ele está prestando o serviço, respeitando quem o contratou. Que mais que eu tenho que pensar nesse ponto? É importante a gente ter, assim, essa relação, né, entre a empresa tomadora e executora, como que os funcionários devem se portar. Como você falou, ele não faz parte, mas acaba fazendo porque ele passa a maior parte do tempo ali prestando serviço. E uma coisa que eu destaco, assim, primeiro, é o profissionalismo. Então, o nosso segmento é profissional, nosso segmento é técnico, então o colaborador tem que se portar de uma forma muito profissional, porque ele está representando a empresa dele. Ele é o nosso cartão de visita, ele está usando o uniforme, com a logo, e a pessoa, quando olha e não vê um profissionalismo, ele já qualifica a empresa como uma empresa que não tem profissionais qualificados. Então, o profissionalismo eu acho fundamental. A assiduidade, pontualidade é uma coisa básica, mas é uma coisa que ele tem que demonstrar essa seriedade, com esse profissionalismo, sendo assíduo e pontual, cumprir o horário de trabalho, as regras estabelecidas. Postura e ética eu acho fundamental, porque mesmo ele estando ali no ambiente do cliente, mas ele não faz parte, então ele tem que saber que problemas que aconteçam, ele tem que reportar para a empresa dele, não levar essas dores ao tomador, e sim a sua empresa, que ela com certeza vai resolver e vai dar todos os subsídios necessários. Apresentação pessoal, isso é fundamental, nós vendemos, né, asseio e conservação, então não tem nexo uma pessoa suja, uniforme rasgado. Eu falo muito assim nos treinamentos, o uniforme não precisa estar novo, ele pode estar usado, mas ele está limpo, ele está bem cuidado, perfeito. A gente sabe que o uniforme tem um tempo de duração.
Então não é que ele... Mas ele não pode estar amarrotado, ele não pode estar assim, parece que ele tirou de uma garrafa de Coca-Cola, então fica uma coisa desagradável, né? E eu fecharia com relacionamento. É importante ele ter relacionamento com seus pares, ter um ambiente saudável ali no tomador de serviço, um relacionamento com o próprio serviço dentro da hierarquia estabelecida e com a sua empresa, né? Com o seu supervisor, seu gerente e tudo mais. Perfeito, professor. E aí, se eu puder, claro, complementar o seu comentário, né? Ou resumir isso de uma maneira, a gente já sinalizando o final desse encontro marcado, claro, existem técnicas, existem a capacitação desses profissionais, mas também existe a parte comportamental, que é muito necessária, né? Então, desde os serviços da limpeza, passando pelas jardinagens, passando até, por exemplo, dentro de sala de aula, onde é o nosso ambiente nesse setor do asseio e conservação que existe, então a gente tem a nossa capacitação, temos a nossa postura, o nosso asseio, a nossa ética de trabalho, né? E tudo isso contribui justamente para uma boa prestação de serviços, né? Que, assim como na limpeza, quanto dentro de uma sala de aula, os dois são extremamente importantes e se baseiam nos mesmos princípios, né? Você resumiu muito bom, muito bem. Tem que ter a técnica, ótimo, a gente capacita, mas tem que ter o comportamento. Então ele tem que ter essa postura, essa ética, essa postura profissional, né? Aí você consegue juntar os dois e é uma fórmula do sucesso, né? Uma fórmula onde vamos ter uma parceria duradoura, uma parceria de sucesso para ambos os lados, né? Perfeito. Professor, eu acho que chegamos ao final de mais um encontro marcado. A todos que estão nos assistindo aí, se quiserem deixar perguntas, sugerir mais um tema para a gente estar discutindo aqui com o professor Edson, que com certeza esse pequeno tempo que a gente passou aqui falando não reflete, não resume esses 28 anos de atuação com essa bagagem toda. Com toda certeza nós somos amigos já um pouco mais pessoais, né? A gente sabe que dá para espremer mais coisa por aí e tirar mais temas interessantes. Então, fiquem à vontade aí de sugerir, de perguntar coisas que a gente desenrola, digamos assim. Professor, a você eu só tenho que agradecer mais uma vez, sempre pronto a atender, sempre com ética, com a receptividade a gente está discutindo e melhorando de uma maneira ou de outra o setor de asseio e conservação. Eu só tenho que agradecer mesmo. Mário, eu que agradeço o convite, estou à disposição e é gostoso assim poder compartilhar. Como eu te falei, não tem nada de novo, mas é importante a gente fazer o nosso básico para a gente poder crescer. Então, estou à disposição, o que precisar, conte com a gente aí. Perfeito, professor. Muito obrigado a todos. Até a próxima terça-feira com mais um encontro marcado. Até mais.